E em março estamos seguindo para a Europa. Vamos fazer uma apresentação em Portugal e em Barcelona. Então a gente vai rodar o mês todo de Portugal e abril, graças a esse fomento, também graças à raça de se manter ativo aí na arte. Sigam a gente, @Coletivo Levante, lá vocês vão ter acesso também a uma vaquinha que a gente está fazendo para poder dar um suporte também, porque é muito caro, o euro aí está muito caro. Então, é importante falar sobre isso. E tem uma coisa de 10 minutinhos, porque a secretaria pede para a gente de ter um bate-papo, de ouvir o que a plateia, enfim, qualquer coisa que queira compartilhar com a gente, o que chegou até aí, como é um processo que a gente está querendo cada vez mais aperfeiçoar e seguir. Eu prometo que é coisa de 10 minutos, até porque a gente tem que entregar o teatro. Então, é isso. Então, quem quiser ficar, falar um pouco com a gente, bem rapidinho. Fiquem à vontade, quem quiser ficar, a gente não está obrigando ninguém a conversar com a gente, mas... Fazer perguntas sobre o processo criativo, enfim. Como foi? De onde saiu essa história? Esse texto eu escrevi ele em 2019, me encomendaram esse texto, e aí ficou, na verdade, na gaveta. Desde 2019 eu escrevi, mandei pro pessoal, e aí a galera curtiu, mas não chegaram a montar a peça, e quando foi ano passado, eu tenho um espaço cultural em Brasília chamado Espaço Multicultural, uma casa de 60 lugares, e a gente faz um ciclo de leituras dramáticas. E ano passado eu decidi ouvir, né, atores lendo esse texto que eu nunca tinha ouvido. E aí surgiu o movimento todo do espetáculo. Então, assim, tudo começou quando me encomendaram para escrever essa peça com essa temática. Acho que a gente podia ficar também. Nossa primeira leitura foi em abril. Então, em abril de praticamente. Talvez uma matinal, essa vai ser a última circulação com o grupo que está aqui com essa peça. Eu vou com vocês aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar? Críticas são bem-vindas também, qualquer tipo. Eu não! Estivemos em junho. Foi a nossa primeira apresentação. E, por incrível que pareça... Já foi nessa configuração? Não. Montagem foi em junho. A montagem foi em junho. E desde junho a gente está em cartaz todos os meses com a peça em algum lugar. São Paulo a gente fez São Paulo em dezembro, foi muito legal. E aí o Ciro entrou agora em janeiro com a gente. Ele passou 4 dias em Brasília, também fez uma revolução na peça também. E futuramente o Ciro também vai assumir a direção do espetáculo. Depois Depois de abril. A nossa leitura a gente fez ela em 2 dias de ensaio e subiu ela e a gente falou, cara, vamos fazer mais. Então a gente chegou aqui, quase 1 ano de crônica. Então foi um processo de muita entrega. Já teve tudo possível dentro de uma relação entre pessoas, mas a gente sempre se revigora, assim, porque é um objetivo comum nosso, né? Levar, apresentar, é mágico, né? Artistas sabem disso. E eu acho que vale a gente frisar e parabenizar vocês pela entrega toda, com todas as circunstâncias. A gente sabe que hoje é uma quarta-feira, a gente está no Rio de Janeiro caótico, de chuva, que ontem alagou tudo. E ainda assim vocês estarem se entregando 100%, porque é o que a gente sempre fala no teatro. Não importa se a gente tem uma pessoa na plateia ou 1000, a gente tem que dar o nosso melhor. E eu acho que vocês super entregaram o máximo de vocês, então parabéns mesmo. E nesse caso, muito obrigado a vocês também por virem para cá num dia caótico de chuva e tudo mais no Rio de Janeiro. O Vini, antes da gente entrar, ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, a gente vai apresentar para quem está aqui, e não para quem não veio. Então, realmente foi de coração, porque vocês vieram e a gente valoriza a presença de vocês aqui. É muito bom isso. Eu tenho uma pergunta pro Vini. Como que foi o seu processo? Perdão, o Vini não é você. Ah, desculpa. Ele é o Vini e eu sou o Lucas, como que foi o seu processo para criar o Elliot? O que você estudou? Porque eu vi que era um personagem cheio de entrelinhas e motivos e motivações. Eu queria entender o mínimozinho possível. Cara, primeiro eu vi que era um personagem que ele tinha um coração aberto. Ele faz essas trocas de amor com o mundo e tudo mais, só que ele tem um conflito também, que é no momento que o coração dele é fisgado.
não sabe reagir muito bem a isso. É o cara amor livre que quando vê alguém ali que captura o amor dele, entra em conflito consigo mesmo. E, bom, eu acho que foi uma construção que foi ficando cada vez mais profunda ao longo do tempo. Processo. Assim, de criar de fato uma história que está além do roteiro. Então, sobre um amor passado que foi morto numa revolução, e aí, numa manifestação, e aí ele ficou cada vez mais Machucado. revolucionário e machucado, e ao mesmo tempo aí nas ruas e tudo mais. Tem a história com o pai, que de certa forma ele fala pouco, né, que é um pai agressivo, que expulsou ele de casa, que ameaçou bater nele, mas que ao mesmo tempo ele ama o pai. Então, vai pegando essas pelo menos eu vi essas entrelinhas e fui tentando aprofundar para me sentir mais próximo. Obrigado. Queria elogiar, gente, a direção de movimento. Ciro não tá aqui, mas eu gosto muito e achei incrível. Achei que no início, assim, ele botou bastante coisa. Provavelmente não tinha nas outras apresentações de vocês, né? Dá pra ver que tem um dedo ali de um diretor de movimento bem forte. Uma mão inteira, talvez. Mas eu achei bem legal, assim. É uma coisa que chama atenção. Tem imagens legais, sabe? Achei isso bem... No começo a gente tinha uma outra estrutura, que era barricatas. Então tinha movimentações nessas barricatas e um pouco do processo que o Jim Theatre faz. Um pouco de partitura e tal. E aí o Ciro, em 3 dias, ele veio com uma granada e fez isso tudo acontecer. Aí é fantástico. E vocês acham essa temática atual, apesar de se passar em 1960? Vocês nos dizem, vocês acham atual? Me diz. É muito atual. Demais. O Eliot fala, tipo, pra você escrever esses textos, muitos apanharam antes de você. Cara, a gente tá vivendo isso hoje. Depois de quantos anos, né, cara? Exatamente. Exatamente. Acho que as coisas não mudaram propriamente dito, né? Na verdade foi mascarado, talvez. A gente teve uma coisa que aconteceu, acho que foi umas 2 a 3 semanas, né, Rafa? Que aconteceu em Portugal, inclusive a gente está indo para lá. E eu e o Rafa, a gente ficou bastante emocionado, que foi uma transexual brasileira chamada Keila Brasil, não sei se vocês chegaram a ver isso. Ela interrompeu uma apresentação em Portugal, no meio, porque estava rolando transfake. Transfake, para quem não sabe, é quando um ator cis faz o papel de uma pessoa trans. Isso entre as várias problemáticas, né? A principal problemática é que dá a ideia de que a identidade de gênero, na verdade, é uma caracterização, não é uma coisa de dentro, né? Além de ser pessoas cis ocupando o espaço de pessoas trans no teatro, nos espaços de arte em geral, né? E ela interrompeu e ela subiu no palco, ela falou que precisava de 3 minutos para falar. E a coisa que mais emocionou foi justamente ela falando o seguinte: ela foi para Portugal, ela é formada em artes cênicas pela Universidade do Pará. Então não é uma pessoa qualquer, não é uma pessoa que não sabe fazer as coisas, ela é uma pessoa formada, uma pessoa culta, mas ela tem que trabalhar se prostituindo em Portugal. E ela subiu no palco e falou o seguinte, ela falou assim: semana passada eu estava com uma arma apontada na minha cabeça, eu quase morri, e eu estava lá com uma arma apontada na minha cabeça porque eu não tinha esse espaço aqui, eu não estava aqui. Então a gente percebe como o espaço da arte, bem como outros espaços, e aí a gente coloca o espaço da escrita, todos os espaços ainda são muito fechados para uma comunidade privilegiada. Então, se você perguntar se ainda é atual um assunto desse, é completamente atual. Nós estamos vivendo um mundo onde a gente já teve muito avanço em muitas coisas também, a gente não pode falar que não teve, mas a gente ainda trava em muitos assuntos desses, nesses aspectos, porque ainda é um mundo muito fechado, ainda é um mundo muito preconceituoso. A gente já caminhou muito, mas a gente tem muito ainda que caminhar também. Cara, não é só atual, como por exemplo em Brasília, quando a gente começou a impulsionar anúncio pago pelo Instagram, que aí a gente segmentou. A gente começou a receber um hate a partir de pessoas falando: ah, pra que isso, não sei o que, 2 homens se pegando, não sei o que. E aí eu achei interessante, porque mesmo segmentando um anúncio pago para pessoas que são interessadas na temática, de alguma maneira a peça chegou para pessoas que de certa forma se interessam, mas também que vivenciam isso até num lugar de se bloquearem, e aí também vem essa questão desse preconceito incubado, né? Que é muito interessante, de certa forma a peça ela trata de um lugar ali
que até uma fala dele que ele fala assim, que achou as revistas no armário, mas que interessante, porque não é um lugar do armário que ele nunca esteve. E aí quando a gente fala de um espetáculo, assim, de certa forma traz um tom de humor também, que não é assim, a ideia é que as pessoas precisam entender que essa história de amor que esses personagens vivem é uma história que qualquer um de nós pode e deve viver. Então não é sobre falar, é sobre falar sobre a existência do amor em si. E aí, se hoje a gente precisa continuar falando sobre o amor, é porque de certa forma o que aconteceu ali na década de 60, assim, deu uma melhoria, mas a gente está num movimento cíclico de novo. A gente viu o que o país passou nos últimos 4 anos, então é um retrocesso e agora a gente tem que lutar de novo para conquistar alguns outros direitos. Então, a peça, ela também é, de certa forma, um manifesto nosso em relação ao amor em si. Porque é isso, se eu não... O respeito, ele vem... Tem uma frase numa outra peça que eu uso, que é uma frase do Nelson Mandela, que ele fala, se as pessoas aprenderem a odiar, elas também podem ensinar elas a amar. Então a peça, de certa forma, é isso, é sobre ensinar as pessoas a amar, assim. Para que não tenham que ter crônica sobre quem não deveria amar. Eu acho que independente da temática, ela ser atual, ela não ser atual, ela é extremamente relevante para o momento que a gente vive. Porque a gente vive um conservadorismo cada vez mais latente. E aí você trazer essa imagem, numa peça, numa manifestação artística sobre o amor, em qualquer circunstância, é extremamente relevante. Então, parabéns pelo espetáculo, porque é exatamente isso que a gente precisa levar para frente e cada vez mais. E é um conservadorismo que não deixou de ser agressivo desde essa época, né? Isso é muito interessante de se ver que pouco se mudou sobre o pensamento conservador em si. Mas parabéns, gente. Vocês foram demais. Vocês foram demais. Obrigado. Obrigado. Show. Tenham uma boa noite, precisamos da melhor teatro. Obrigado. E divulguem, amanhã é nosso último dia aqui, então vamos trazer mais pessoas. Obrigado, pessoal. Posso fazer uma pergunta? Rapidinho, você que escreveu o espetáculo, Sim. né? Eu senti uma vibe meio dos dois personagens de vocês dois, meio Cloverberg do Hair. Teve alguma inspiração? Ciro Barcelos. Ciro Barcelos. Mas tem... Vietnã e tal, a questão mesmo da razão e emoção. Tem de certa forma sim. Mas eu acho que a entrada do Ciro na direção do movimento, principalmente com o trabalho de preparação do Luca, ele fortaleceu mais essa coisa do Bergman. Muito mais. Muito mais. Muito bom. Isso. Obrigado. Boa noite!